Eu acho que tem umas camadas. A lua é nossa amiga, a lua é a linguagem que o sistema usa para me acordar, para falar comigo, porque os planetas lentos, eles demoram muito tempo num lugar, tem um processo diferente. A lua, ela acorda, ela me acorda, ela fala, hoje é isso, vamos nessa, né? E eu tenho que ter essa intimidade com essa senhora de Prada, eu tenho que ficar próximo a, porque é o primeiro passo que me ajuda no trabalho meu de autoconhecimento e no meu trabalho também de reconhecimento. A astrologia tem uma coisa tão fantástica. A Roberta contou a história dessa criança que morreu, só que quando a gente viu o mapa da criança, era tão fantástico que não tinha como ficar aqui mais tempo. Então, ele resolveu ter uma missão de Flash, porque ele tinha um propósito familiar. E a gente poder ter olhado isso no mapa, isso foi mais ou menos, foi muito rápido o processo, foi há uns 2 meses atrás, deu um alívio na gente, deu um alívio para a família, deu uma conversa, ou seja, a astrologia é uma ferramenta que me acalma, me alivia, me fortalece e me indica estradas, mas eu tenho que estar próximo dela. Eu olhar de vez em quando, próximo que eu falo é quem segue isso pode, vocês sabem que vocês estão entendendo hoje de signos, vocês estão compreendendo o processo da Lua. O propósito nosso, para quem já está aqui mais tempo, é sentir a transição da Lua. Ó, quando eu troco o lençol na virada da lua, você vai falar assim: ah, Sandra, mas não é dia de bater máquina para lavar roupa. Cara, a lua troca a cada 7 dias. Troca com ela a roupa de cama, troca com ela a toalha de banho. Namora, quando ela vê que a gente faz isso, a gente está fazendo uma reverência para uma entidade que tem um pouco mais de força do que eu. É um jeito de conversar com a lua, é um jeito de caprichar mais na virada. Hoje eu tive um ritual na hora da lua nova, porque eu tenho que criar juízo, né? Então, eu achei que se eu usasse Capricórnio, eu tinha mais chance. Então, eu conversei, tive uma conversa séria comigo, porque é a lua da Terra. Então, antes de eu falar dela, da gente começar 2026 com o propósito de entender o mecânico para nos trabalharmos para a virada energética em março, quem quer falar comigo qualquer coisa? Qualquer coisa, até pode falar uma bobagem, ainda não começou a alunação. Alguém quer contar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu quero falar, Sandra. Eu Pois também não. quero falar, mas pode ser depois da tarde. Tá bem. Obrigada, Sandra. Vai lá, Tati. Eu percebi que a lua minguante me incomodava muito. E aí eu conversei nas luas minguantes, e na lua minguante eu não consigo utilizar roupa apertada. Eu tenho que utilizar roupa larga. Porque se eu uso roupa apertada, eu fico irritada. E aí, com essa conversa, quando vai trocar a lua, eu pego as minhas roupas mais largas e utilizo. E semana passada estava de férias, então é só vestidão, né? Então foi aí que eu comecei a observar aquele relato que eu coloquei, de que a gente, é isso que você falou, se a gente começa a se conectar mais, a gente interfere menos na informação que a gente consegue absorver. Então, quando vira a lua minguante, é só roupa larga, é tudo largo, eu consigo aproveitar, no bom sentido, essa comunicação. Mas Você foi depois de 3 anos, né? Não foi assim, de um dia para o outro, de uma estação para outra. olha, você sabe que eu incho na lua também.
Eu acho que essa busca sua é porque a gente incha na cheia. Aí você ainda está em processo inchado. Eu acho que se a gente pesar nas 4 luas, tem uma diferença de peso bem, para mim, tem visível no rosto. O meu rosto fica redondão na cheia. Então, eu acho que a gente incha. Porque são as águas, né? Mas é bem interessante, porque ela tem uma influência tão absurda no nosso corpo, e se vocês esticarem um pouquinho o raciocínio, no day by day, quem lê horóscopo, porque isso era uma coisa que eu queria falar para vocês, já eu tinha esquecido. Leiam o horóscopo todo dia. O meu horóscopo, ele é feito só de lua. Eu não eu vou começar a fazer outras coisas agora, mas separado. Eu não quero mudar o horóscopo. O horóscopo eu só falo da lua do dia, que é o campo vibracional. Eu estou falando isso esse ano, porque ó, há uma proposta esse ano que vai ficar mais clara quando eu for fazer a palestra de 2026, de um campo de mudança de vibração pessoal na humanidade. A humanidade inteira vai ganhar um outro campo de vibração. É uma possibilidade, quem alcançar, altera, né? Então, dentro disso, quando eu me conecto, que eu olho para cima e falo, hoje a Lua está em touro, eu vou registrando o que ela quer de mim hoje. Ela já está escrito no horóscopo, mas eu quero que vocês pensem na vibração. É uma vibração material, é uma vibração metódica. Tá em Gêmeos? Deixa eu ver meu Instagram, minhas redes sociais. Aí tá em Câncer? Deixa eu ligar para minha mãe e fazer um bolo. Por quê? Porque, lembra, eu já expliquei isso para vocês, uma espiral, é um DNA que vai subindo, subindo, subindo. Eu quero estar dentro dessa brincadeira cósmica, então, quando eu estou alinhadíssima com a Lua, eu estou dentro da energia do processo de evolução. E para isso, eu preciso saber onde que a Lua está hoje, qual é a intenção dela, porque lá eu não ponho os aspectos, mas eu ponho a energia. Ou seja, quando ela não está muito boa, é porque ela está em aspecto pesado com outros planetas. Quando ela está boa, é porque ela está harmônica. E aquilo localiza vocês como se fosse uma casa que eu moro e que eu sei onde estão os móveis. Então, eu me mexo melhor, não bato em nada, porque eu sei transitar. Essa é a nossa ideia. Pois não, dona Adele? Pode me chamar de Morgana mesmo. Tá bom, mas que você muda os nomes? Ela vem cada vez É com porque eu tenho personagem. reunião séria e daí o nome ficou, né? Reunião séria não, eu Entendi. tenho reunião de brincadeira, tenho reunião de 48 e daí eu tenho que pôr outro nome. Tá Mas a bem. séria mesmo é essa. Fala. E daí, começando do fim para o começo, depois se você estiver olhando bastante o horóscopo, você pode ficar metida a besta e ver como é que você acorda antes de ler o horóscopo e falar o que será que a Sandra escreveu hoje? Que aí começa a ficar bem divertido. Mas eu ia Isso que falar, ela está falando tem uma importância, porque nós somos mulheres, nós somos intuitivas. Este é o sentido que nos interessa mais. Eu posso sentir a lua antes de ler, né? Quem sabe eu acerto. não, isso aí é muito bacana, é um capítulo à parte. Mas olha, duas luas de casa 12. Nossa, foi tão interessante. E você sabe que até no finalzinho, bem nessa última semana, eu ainda estava, fui atrás de fazer uns exames, porque eu tive uns insights. Normalmente eu faço o meu check-up anual quando a lua cai na 6 e não na 12. Mas eu tive uns insights esses últimos, né, nessas duas luas, e eu resolvi ir atrás de algumas coisas e
foi super interessante, porque, enfim, eu fui terminar exames, eu descobri que eu tenho uma perda de massa óssea, né? Minha mãe também tinha osteopenia, e, mas é o momento exato de investigar isso, de tomar providência ou não, né? Falei com a gineco, a Flávia, e ela falou: olha, você pode fazer o que você quiser, tem tempo, enfim, tá tudo bem, entendeu? Mas essa tudo veio desse insight e, e eu achei super interessante, porque foi tudo muito casado com a Lua. E nossa, eu tirei isso também, veio logo depois, né, da morte da minha mãe, e Casa 12 também é morte. E aí eu me desfiz de tantas coisas, né, assim, de limpar mesmo armários, gavetas, meu, da cozinha, né, de livros. Então, nossa, foi assim um período de muita introspecção e foi muito rico também, muito interessante de viver. Nunca tinha, acho que eu me lembre, né? A Casa 12 para mim sempre foi uma casa de poupar energia, uma casa muito silenciosa. Na verdade, até eu me sentia a maior parte do tempo com pouca energia para fazer muitas coisas, mas por outro, você entende que são duas energias, uma para dentro e uma para fora? Essa energia mais para dentro, eu senti ela quase que um fogo assim me impulsionando para fazer coisas. E mais para fora, só com vontade mesmo de ficar mais quieta, de não falar com muitas pessoas. Foi, nossa, um período muito interessante. Valeu. Isso aí. Tudo calmo, então? Mais alguém? Eu queria fazer um comentário. A dica de usar todo dia, pensar que a roupa tá no guarda-roupa há muito tempo, isso foi uma coisa que eu comecei a fazer e foi muito bom. E eu acho que isso Gostoso. estimula muito a nossa criatividade também. E, e eu comecei a perceber por que eu não usava certas coisas, o que tinha nessa roupa que me incomodava, que me fez parar de usar. E aí isso me fez ter criatividade para mudar e consertar isso, para eu poder usar mais essa roupa e passar, ou tênis, enfim, qualquer coisa assim, e passar a usar mais. Isso foi uma coisa muito legal. Isso é importante também, e também você percebeu que isso te dá uma atenção em si mesma, porque aí todo dia de manhã, pelo menos na hora que você vai pegar a roupa, você dá uma acordadinha, porque não é automático, eu vou pegar aquilo, né? Eu olho para aquilo que eu estou fazendo, e isso em campo vibracional é vital. Fala, Lu. Só para compartilhar, dormir de novo, né? Outra alunação dormindo. Já estou umas duas ou três nesse processo. Tá É difícil. legal você falar isso, é legal você falar isso. Mas tem um recurso que a gente tem que usar quando não está lembrando da alunação. A minha agenda é uma agenda só. Não pode ser agenda, por exemplo, lá está escrito mapa, almoço, banho, lunação. A gente tem que aprender a trazer a alunação para a agenda de trabalho, porque senão não é que eu esqueci, todo mundo esquece, o duro é lembrar, então para lembrar eu tenho que incorporar como se fosse, você não esquece de ir na reunião,
do teu serviço, porque tem hora para ir, você está ganhando para aquilo e está na tua agenda. Então, você tem que escrever nessa semana, lua nova, porque a lua nova tem um gancho. Ó. Ela começou às 16h51. Hoje, segunda e terça, tem muita força. Então, quando vocês vão receber a alunação até amanhã cedo, deve estar tudo aí, porque agora a Silvia está na escola de samba, mas assim que ela chegar, que ela está no ensaio, ela vai mandar a alunação. Então, esses 3 primeiros dias, eles têm muita força na alunação dos 28 dias. Então, nessa hora, eu tenho que me apropriar. Então, bota lá na tua agenda, alunação, recebi. Não faz um cavalo de. Tem muita coisa que a gente conversa tudo. Escolhe uma coisa, vê o foco que é seu e vai trabalhar em cima daquilo. Mas se conecta também com o universo, por exemplo, porque te ajuda a lembrar de você. Então, você vê uma manchete de jornal, você vê uma coisa, você fala, nossa, isso é da alunação de Capricórnio, bem que a Sandra falou isso. Quando você faz isso, você acaba voltando para o tema que é seu, para o hábito que é seu, né? Lembra que a gente tem um propósito de trazer um hábito por lunação. 13 hábitos novos no ano me empurra para frente, porque se cada um eu fiz mais uma coisinha. Só que inserir um hábito saudável, sem criticar os outros que eu tenho, só inserir um hábito saudável que vai acabar empurrando os outros, aí isso me dá um alento. Não confia na sua cabeça. Luciane, eu cheguei num ponto tão alto que nem o que eu penso me interessa. Estou fora porque eu já sei que são associações e só me dá desgaste. Então, você precisa da sua sensação e da sua percepção. Então, você fala assim, eu não dou conta de fazer alunação. Ó, é a terceira alunação, estou me perdendo. Eu vou usar um recurso, eu vou botar post-it, eu vou escrever na mão, eu vou pôr na agenda, eu vou me amparar, porque eu sei que eu não posso confiar em mim. Não poder confiar em si e perceber o quanto a gente não pode acreditar nesse contexto é só progresso para você, porque a máquina biológica humana é ponto de apoio para o meu crescimento, ela mantém a vida rotina funcionando, ela mantém as entregas, mas quando a gente fala de evolução como pessoa, eu saí da mecanicidade. Aí ferra tudo, eu preciso de ajuda, porque senão eu não consigo, eu vou esquecer. Você tem algum horário que você acha que é mais apropriado? Porque eu vou botar, vou fazer o que você está falando, vou pôr na agenda mesmo, Eu acho que bem cedo. logo de manhã. Você E põe acho, lá e você lê lá. Você pode só, não precisa fazer grande coisa. Escreve assim, lua nova em Capricórnio. Bota lá uma repetição de 3, 4 dias, você já vai estar inserida. Porque se eu planto a semente nos 3 primeiros dias da lua nova, aí eu não passo a lunação no escuro. Porque foi a semente e eu peguei na roda. Aí eu posso me distrair, mas não ao ponto de passar uma lunação em branco. Tem que plantar na lua nova. talvez seja bem bom, porque exatamente, se eu não estou enganada, essa é casa um. Então, Então, uma nova proposta de. talvez. É, a hora certa. A hora certa. A joia, obrigada, Sam. Imagina, sabe? Ia falar para a Lu justamente isso que você falou, né? Do exercício dos 3 primeiros dias. Então, por exemplo, casa um, vai lá e corta o cabelo, entendeu? Faz um movimento. Casa 2, guarda, põe R$ 100, R$ 10 numa repartição da carteira, que você fala, nunca mais minha carteira vai ficar sem dinheiro, porque eu posso ficar sem nenhum real, mas esses R$ 10 aqui eu não vou gastar. Casa 3, vai, entendeu? Para cada casa tem um exercício, um sinalzinho que você faz para o céu. E isso é o que a Sandra acabou de falar, muda o jogo inteiro. Depois você vai ganhando musculatura, né? Mas esse exercício, qual é o sinal mesmo que você dá para o céu?
nos 3 primeiros dias, eu aprendi isso com a Sandra mesmo, como se você falasse, estou aqui, olha para, estamos juntos. E aí, com o tempo, né, você vai ganhando musculatura. E Bom, eu vou te Betinho, mandar mensagem, que eu vou pegar tanto no seu pé, que você vai ver o que vai acontecer. ô Valdete, eu vou na sua casa só para ficar uma hora na frente da sua estante, porque meu melhor passeio na vida é ficar na frente de uma estante de livro, olhando tudo que você já leu. É, que eu Adoro. já li e eu estou separando aquilo que eu quero ler de novo. É isso mesmo. Aqui, nessa E lista aqui, também eu tenho que eu vou aprendi ler isso, outra né? vez. Ai, ai, vida boa. E aí agora, como é da casa nova, já tem toda uma organização diferente nessa estante dos Então, agora se eles infantis vão e outras passear, coisas. vão se dar bem. Tudo certo? Alguém mais? Bom, vamos embora para Capricórnio. Olha, vamos lembrar uma coisa. Eu sei que é difícil, para nós não, vocês estão acostumados que o ano começa em março, mas como usar o janeiro no mundo mecânico? Porque eu quero que vocês lembrem esse ano que Saturno é seu pai, é o pai do universo. Ele manda em todo mundo. Ele é terra. Então, o que manda nesse sistema? Terra, ground, chão. Então, o que é importante para o coletivo? Entender se meu chão está firme. Porque quando eu detonar o ano novo lá na frente, se eu não tiver solidez no chão para o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, eu não consigo alcançar. Outra coisa que é importante para falar dessa vez, o fato de ele estar em peixes no céu, ele está lá no céu em peixes, fechando um ciclo muito pesado kármico. O que é isso? Nós vivemos num sistema de lei da ação e da reação. Quem que cuida disso? Saturno. Ele é dono da lei do karma. Então, dentro desse contexto, olha, gente, o negócio é tão sutil e tão fantástico que o gesto que eu estou fazendo com a mão e o tom da minha voz está interferindo no meu processo kármico e no processo kármico da humanidade. E o tom da voz, às vezes, é mais forte do que a palavra falada. Nunca gritem com ninguém, sem gritos. E se puder ser afetivo na voz, quanto mais, melhor para vocês. E também desacelera para segurar a ansiedade. Porque se eu estiver ansiosa, eu não escuto. Eu falo, 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 mas eu tenho dificuldade para ouvir. Tudo isso é processo kármico. Porque a palavra kármica ela ficou um pouco distorcida no universo, ela não é culpa, é processo, é sistema. Eu faço aqui, mexe lá, eu faço lá, mexe ali. Então, eu vou cultivando esses processos todos. Então, nós estamos na frente do Pai do Universo, ele dá as ordens. Essa é eterna minha briga com o tempo, porque ele é dono de disciplina, de perseverança, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, nem para pensar de falar assim, será que eu dou conta? Ele não pensa, ele cai e levanta e vai chegar no topo da montanha, porque é lá que é o lugar dele, enquanto ele não estiver lá em cima, ele não para, né? A pontualidade é por causa da geometria sagrada que gere o universo, então existe uma confluência harmônica quando eu consigo estar nessa redondeza toda, né? E o fato de ele estar em peixes, que ele vai para Ares, está também considerando um pouco. Vocês vão ver que vai ter umas mexidas nos conceitos de espiritualidade com uma coisa mais concreta, mais forte. É uma energia de materialização, ela é concreta, eu tenho que ver o que estou fazendo.
Então, ele é dono dos propósitos da vida. Por exemplo, eu estou trabalhando num lugar. Para quê? Onde que eu vou com isso? Eu tenho. Primeiro de tudo, eu sou feliz? Sou. Não, eu não estou mais feliz. Bom, então é hora de eu começar a ver meu paralelo e fazer um plano para fazer uma transição. Com ele, nada é de repente. Ele tem um canal aí que é um planejamento de vida, então isso é muito importante, né? Dessa vez, a alunação está um pouco mais forte, porque são 6 planetas, tudo encadeado, um do lado do outro. O Sol está em Capricórnio, a Lua está em Capricórnio, já está grudada em Plutão no Aquário, Marte em Aquário, Vênus em Aquário e Mercúrio em Aquário. É um ponto zero para uma nova. Quando os planetas se reúnem, imagina um monte de planeta que anda tudo em círculo em volta do Sol, chegando, chegando, chegando e grudando tudo junto num lugar só. Então, quando vocês receberem a alunação pessoal de vocês, vocês pensem que tem 5 planetas na casa da alunação. Não vai ser só Sol e Lua. Então, vocês vai estar com uma força naquele assunto triplicada nessa alunação. Então, eu tenho que focar muita atenção, aproveitar esse momento, porque é um momento de abertura nesse sentido, vai ajudar bastante. E tem uma coisa de karma cumprido, chega. Já foi, o que deu, deu, não deu, então esquece, passado encerrado, vida que segue, até onde você alcançou, tá bom, o que você não alcançou, fica para a próxima, né? Só que olha, ao mesmo tempo que eu enxergo o propósito lá na frente, eu volto correndo para o aqui e agora. Porque se eu estiver no hoje completamente embebida do que eu estou fazendo agora com vocês, estou garantindo o meu futuro. E eu quero que vocês lembrem de uma coisa: o divino só se conecta com a gente no presente, ele não vai lá no futuro, no seu plano de futuro. Ele não está lá. E ele também não quer que você fique pensando em todos os erros ou acertos que você cometeu no passado, que ele também não está lá. Ele só está no aqui e agora. E por que será que o Saturno é o trampolim para o sagrado? Se eu não faço Saturno, se eu não me acerto com o meu Saturno, eu não chego num campo de vibração mais alto. Porque nós moramos em que planeta? Como chama nosso planeta? Terra. É chão, é consistência, é materialidade, é o que eu pego na mão. Entendeu? Então, essa é uma hora de eu ver todo esse contexto. Com uma coisa importante, que Urano, que é o da vibração, o planeta da luz, o planeta que é super importante para o processo de quem quer a evolução, está fazendo um aspecto com a alunação inteira fantástico. Ele faz trígono com todo esse monte de planeta. Então, eu vou ter surpresas positivas, provavelmente. O que eu tenho que fazer? Perceber, né? Porque se eu estiver dormindo... Porque, olha, tem um céu que está lá em cima e tem a gente que é a Terra. Quem me conecta com toda essa energia é meu corpo. Ele está alinhado aqui, a coluna faz a ponte, a energia lá do Saturno, da Lua Nova, desce e entra no meu corpo. Eu vou receber recados, todas nós vamos receber recados do universo nesses 3 primeiros dias. No assunto que eu tiver trabalhando minha alunação. Preciso escutar, né? Ou seja, acorda, amor. Fique esperta, ouça. O universo fala com você, só tem que escutar. E isso é um jeito de eu ver qual é o meu campo vibracional. Vocês vão ver que eu vou falar muito que esse ano existe a proposta de principalmente em junho, que nós vamos ter um aspecto secular que nunca teve no universo, de abertura para a luz.
Eu vou explicar isso direito em outro momento. Mas como que eu vou pegar esse aspecto? Aí, o que eu vou fazer com isso? É mudança vibracional para todos? Não. Para quem se conectar com a possibilidade de ampliar a mudança. Vou me tornar mais sensível, mais intuitiva e uma coisa principal, mais feliz. Mais feliz. Existe essa possibilidade para a gente. Então, isso é começar a trabalhar no que é vibração, no que é esse contexto, para a gente pensar dentro desse trabalho. No universo que nós estamos, se eu estou falando que o jeito que eu mexo a mão, o tom da minha voz, interferem na minha vida, não adianta a gente partir para o processo de que o autoconhecimento, eu não tenho nada que ver com política, não tenho nada que ver com o mundo. Eu tenho que perceber o que acontece. Eu posso perceber, nossa, está tendo uma tragédia em tal lugar, ninguém faz nada com isso. Percebi, observei, não é para julgar, é para entender onde você está inserida. Por quê? Aquela inundação que teve lá embaixo, lá que teve lá, a Moema alagou ontem, absurdamente, mexeu comigo, no meu campo vibracional. O Trump foi lá, sequestrou o Maduro, o que nós temos com isso? Mexeu com o seu campo vibracional. Nós somos um todo, tudo mexe. Eu tenho só que observar. Eu não posso fingir que eu estou num outro mundo, que isso não está acontecendo aqui. A Sabina falou uma coisa do dinheiro. Olha, eu estou avisando, eu não entendo, não sou das finanças, mas o dinheiro vai sumir, vai acabar dinheiro. Como é que eles vão fazer essa transição é que me preocupa. Então, tenho falado para todo mundo, bota seu dinheiro no ouro, bota seu dinheiro na terra. Não põe em outro lugar, porque está muito arriscado. Então, consultem as suas pessoas, porque esse ano nós vamos ter um vislumbre já dessa história, né? Saturno é o presidente de qualquer país, é o pai do país. Aí a gente fala assim, o que quer dizer que a gente tem o Lula como presidente? Quer dizer que é o que a gente merece, em termos de povo. Ele é o representante do povo que mora aqui. Vocês têm alguma dúvida ou eu preciso descrever o povo? Percebe como é a cara do presidente? Vocês têm alguma dúvida que o Trump é o presidente do americano? Perfeito. Então, o que vai acontecer? Essa alunação mexe com todos os dirigentes do mundo. Porque é uma alunação em Capricórnio e os presidentes dos países, independente dos signos que eles tenham, eles mexem com a presidência dos países. O que vai mostrar? Se ele é o senhor do karma, Saturno é o senhor do karma. Nós vamos perceber o karma do país, nós vamos perceber nas manchetes de jornal dessa semana revelações, resultados de finalizações de karma. Algumas notícias nós vamos ter mais evidenciadas de alguns presidentes, né? O que a gente tem de muito bom nessa propósito? Olha, faz muito tempo que não tem uma alunação com tanto aspecto astrológico, tem 14 aspectos astrológicos positivos. Então, nós vamos ter uma mexida, é um ano de movimento, e tem muita inovação bem estruturada, porque o Urano está entrando com sextil, com um aspecto super positivo de inovação, e o Saturno está colhendo com Terra. Então, vão ter inovações estruturadas dentro desse corredor. E as artes vão cada vez mais, porque Urano vai empurrar o mundo das artes para nós. Ele vai trazer para a gente o mundo das artes. Em todo lugar eu estou percebendo, tem algumas letras de música nova já de um nível mais alto, tem campos vibracionais já se apresentando diferente, de uma maneira melhor.
Maria Helena, fecha o microfone. Fechar? É, por favor. Então, dentro desse contexto, tem muita coisa acontecendo. A gente vê tanto jornal, mas eu não sei direito, mas eu sei que os chineses estão fazendo no Nordeste uma explanação muito grande de uma rádio cósmica lá e estão mexendo num monte de estrada para o Nordeste. Alguém sabe disso? Eu não sabia. Isso é inovação estruturada e eles estão entrando quietinho, como bem o asiático faz. Na surdina já estão interagindo fortemente com o Nordeste. É um progresso? É um progresso. Inovação com estrutura. Como que esse discurso é que chega, sabe por que só chega bombardeio mais depressa na nossa mão e aquela monte? Por que chega um monte de fake news? Porque o Brasil tem um povo geminiano e a gente tem uma propensão para mentira e para fofoca na sua base mais pobre. Então, a gente vai ter fake news. Mas está já começando devagarinho uma pequena saturação das redes sociais e a internet com alguns ajustes. Isso era previsto que ia acontecer em algum momento. Eu acho que esse mês nós temos uma limpeza nisso, né? Até quando eu estava falando aquela coisa do dinheiro, quando a Sabina falou, guarda R$ 10 na bolsa, não vai ter R$ 10, você vai ter que aguardar num outro lugar, porque a moeda não vai existir mais. E que mais que a gente tem? Bom, então o mais importante para nós, particularmente, é entender que mesmo seja qual for a casa que eu estou trabalhando com a minha alunação, ela tem uma finalização kármica, tem um ajuste kármico naquela casa. Então, só de saber a casa, por exemplo, caiu na comunicação, caiu no dinheiro, caiu no estudo, caiu no ocultismo, caiu no relacionamento, eu tenho um ajuste kármico com isso que está sendo encerrado. Então, eu acho que isso ajuda a gente só a entender melhor a gente mesmo. Bom, isso aqui me pertence, eu estou fechando o jogo, eu quero entender que jogo é esse que eu estou fechando. Eu fico só mais presente. O resto é a mesma base. Agora nós temos 3 campos, lembra que eu falei? Esse mês a gente prepara o chão, depois a gente vai pensar como que eu chego naquele propósito quando a lua estiver em aquário, e depois eu vou rezar para Deus me ajudar quando a lua estiver em mas, então, qual é a minha alunação de agora? Uma alunação sólida, uma alunação de realidade, sem fantasia. Ele vai te cortar. E tem uma coisa difícil aí. Qual? Como é kármico, quem sou eu nesse novo ano? O que eu consigo a mais enxergar de mim mesmo? Gente, isso é uma opção difícil, não é fácil. Porque eu vou até onde eu estou aguentando e, de repente, eu me justifico, paro e mudo a página. Por quê? Porque não deu mais. Só que o universo protege a gente. Se não deu mais, não deu mais, enxerga o que dá. Mas tem uma coisa que experimenta andar mais um pouquinho. E uma coisa muito importante, a gente está falando de um propósito do ano e a gente está falando muito de joga fora joga fora quem não acrescenta nada, joga fora. Nós estamos falando de frequência vibracional. Sabe o que acontece com frequência vibracional? Ela vem para você e quem tem a frequência melhor enxuga a frequência do outro. Agora, imagina eu ter uma pessoa que todo dia me desestabiliza. Por que eu vou fazer isso comigo?
Depois eu faço um outro sermão e falo, não estou conseguindo fazer as coisas que eu preciso. Você cuidou da frequência da sua casa? A Ana sabe disso mais que tudo, né, Ana? Como que é importante o ambiente e depois as pessoas, que a questão é ter uma faxineira que não é boa. Manda ela embora, pelo amor de Deus, troca de faxineira. Porque às vezes é inevitável. Hoje eu estive num lugar que era inevitável, eu tinha que passar por um espaço mais denso. Eu vim para casa, eu não consegui fazer outra coisa mais, porque uma parte da energia foi deixada lá. Não teve jeito. Mas eu não posso fazer isso comigo todos os dias. Vocês que trabalham, eu sei que a Paula só tem um dia que fica em casa, a Érica tem mais, tem 2 ou 3, né? Lu, você vai todo dia no serviço? Não, né? Então, os dias que tiver jeito, Ana, você tem mesa lá, Ana Reis? Tem mesa? Então, protege sua mesa, põe água na mesa, deixa copo com água na mesa, joga fora. Se puder, põe um Mas não é aquário. fixa. A gente não pode ter fixa. Então, você pega um negócio de água, coisa, faz portátil, leva, põe na bolsa e põe abre. Sabe quando abre a lancheira? Você abre as suas coisas e bota lá seus amuletos e segura, porque a energia do corporativo é absolutamente densa e consome demais vocês. E eu já falei isso várias vezes: levanta e vai lavar a mão. Levanta e vai lá. A Janine não está aqui, mas eu vou pedir para ela depois contar. Ela me deu um sabonete, ai, de alecrim, de sal grosso, tudo misturado, feito por uma pessoa natural, que eu estou lavando a mão com ele e já tem efeito dobrado. A gente tem que usar mais o recurso dos aromas e das pedras. Eu vou pedir para ela falar para vocês, porque eu achei incrível para essa lavada de mão que a gente faz toda hora, sabe? Muito, muito, muito legal. Foi super bom para mim. Fala, Sabina. Aquela menina também lá da vila, que a Lu deu creme para mão gente, ela tem um sabonete que é 100% óleo de oliva. Aquilo Hum. para lavar o rosto, para lavar a mão, para fazer contato, assim. Gente, mas o produto daquela menina tem uma Não, aquela energia menina que é eu the acho que ela best. não tem noção. Ela é a Debete, mas eu vou mostrar para vocês. Vou tirar uma foto do sabonete que eu estou falando, que é de limpeza mesmo, vibracional. Frequente, tirar aquele ranço grosso do trabalho quando a gente está na rua. Usa os dois, né? Vamos pôr os dois sabonetes aí para a gente. É, essa mulher é coisa. Ah, essa menina minha, é uma que é a Luciane. Ah, eu vou pôr o telefone. Eu sei, vira e mexe, eu ponho o telefone dela no grupo. Ela só, Fernanda, não é? é a Fernanda, ela só, agora já até sei o nome, ela só trabalha com produto vegano, ela é um arraso. Qualquer. O creme de mão dela eu nunca mais fiquei sem, porque Ela, tudo ela é dela é de. muito bom. Ela tem um óleo de tirar, limpar o rosto à noite, que é incrível. Ela tem o sérum facial, que é incrível, mas os sabonetes, tanto líquido como o em barra, não tem. E aí ela tem um shampoo também em barra, que é um capítulo. Ela vai vir vindo aí. Ela não é de São Paulo, né? Mas ela é super fofa, ela vai atender vocês para quem quiser. Mas eu vou pôr também o sabonete, que é um sabonete mais braçal, esse que eu estou falando. Sabe aquele de sal grosso e vamos para frente, né? Então, já coloquei a Fernanda aí. Bom, perguntas. Ó, mês sério, mês compenetrado, mês pé no chão, mês horóscopo todo dia. Se tiver uma dúvida ou kármica, ou do próprio Saturno na alunação, fala comigo. Ah, fala comigo a semana que vem? Não, fala comigo a semana que vem, que eu não respondo.
fala comigo até terça-feira. A Sandra, não entendi bem isso na alunação. E pensa um pouquinho se naquele assunto da alunação, o que eu poderia colocar de hábito, porque a gente faz coisas na alunação, né? Então, a gente faz coisas e são tarefas, a gente se mobiliza por aquele assunto. Será que tem um hábito que eu poderia acrescentar na minha vida que fosse saudável e eu vou aproveitar a lua nova para fazer isso? Entendeu? Porque é a hora de eu colocar um hábito novo na lua nova. Não vou conseguir trabalhar depois. Tá bom? O que mais? Ó, Tatiana, se você tem, ó, por exemplo, o que seria um hábito na 7? Eu posso fazer um coletivo? Bom, quem é meu parceiro na vida? Quem que é meu? O que eu acrescento naquele que eu trabalho o outro? Olha, se eu... Bom, vou falar uma coisa alta que eu sei que você pode alcançar isso. Se eu colocar aceitação do outro, porque o que tem me... Olha, gente, escuta a tia aqui, quando eu falo do cabelo branco e falo de uma coisa que me deu certo, é porque eu demorei 20 anos para conseguir e que eu queria ter feito há 20 anos atrás. Aceitação do outro como ele é um pulo, é uma libertação tão grande na nossa vida. Essa coisa do julgamento, porque fez isso, porque fez aquilo, porque está fazendo assim, porque está fazendo assim. Cada um está fazendo o que alcança e o que pode fazer. Ninguém quer se ferrar de propósito. Ninguém quer acabar com a própria vida. Ou é doente, ou desconhece, ou é uma máquina perfeita. Vocês sabem que a humanidade passa uma vida dormindo. Acorda, porque eu posso acordar, ter filho, casar, pagar conta, ter 3 carros e morrer dormindo. Então, essa pessoa nunca fez nada por si, não compreende o que está acontecendo. Olha, às vezes a pessoa chega na astrologia, é difícil, porque a astrologia não é popular e quem chega na astrólogo já tem uma escuta. Mas eu encontro pessoas que ficam me olhando como se eu estivesse falando nada, não está entendendo nada. E fica o tempo todo prestando atenção. E eu sei que não está, porque eu fico esperando a vibração mudar. E eu vejo que não muda, não alcança. Então, a parte da gente é fazer o meu melhor. E o meu melhor é aceitar o outro como ele é. Esse é o meu melhor. E não é bom para o outro, é bom para nós, porque é tão libertador, é tão mais, que você vira outra pessoa, porque tudo pode ser, tudo bem, tanto faz. Eu estou de bem comigo e eu estou aceitando você com aquilo que você alcança oferecer. Agora, lembra do que eu falei, isso não quer dizer que eu vou conviver com você a vida inteira, né? Isso é outra coisa, porque o campo vibracional não me interessa, eu me retiro e vou cuidar de onde eu encontro serenidade e paz. E assim vamos em frente. É isso aí, tá bom? Então, vamos embora para Capricórnio. Uma noite em paz para vocês. Um beijo grande no coração. Todo mundo lavando a mão de creme novo. Tá bom? Beijo. Já que eu vou fazer um hábito, por que eu não posso ganhar um presente da lua nova? Eu posso ganhar um presente também. Eu estou me esforçando tanto, né? Beijo. Esqueci de falar a coisa mais importante. O Renato me mata completamente. Ó, tem uma coisa que é assim. Vocês já sabem da alunação, né? Vai sair a alunação do ano que vem. Bom, parte 1, vocês conhecem, todo mundo aqui já fez quase mais de um ano de alunação. Espero que voltem todas.
Só que tem uma coisa legal. Se vocês trouxerem duas amigas, marketing e prosperidade para o meu Capricórnio, vocês vão pagar 40% a menos. É bem radical a diferença de preço. Para a E gente quem não aumentar. trouxer duas amigas, eu vou matar. E agora tem um plus, que é esse que vocês vão ter que pensar. Vai sair o curso de astrologia. Eu pensei muito tempo. E eu não achava. Daí eu achei o curso complexo. Aí eu falei, não, mas elas não vão saber fazer astrologia. Aí eu resolvi fazer na alunação o curso de astrologia. Então vai ter as duas lunações. Aí eu não quero fazer curso de astrologia, eu vou fazer só alunação. Tá bom, faz só alunação. Aí eu quero. Vai ter na própria alunação do mês, eu vou trabalhar a alunação inteira em cima da astrologia. Por exemplo, vai começar o curso dia 19 de abril, segundas-feiras. Aí vai ser Marte, é pai de Áries. Então, a alunação de Áries vai acontecer em Áries. Mas depois nós vamos ter 3 reuniões colocando Marte no mapa, bababá, bababá. Ou seja, eu vou fazer um básico de astrologia vivo, que está acontecendo no céu. Nós vamos olhar o Marte do céu, o Marte do meu mapa, o Marte da família inteira, e vamos aprender, vocês vão saber astrologia, pelo menos para olhar para o mapa e entender. Isso é o básico de astrologia, mas isso eu acho que a ideia é de um autoconhecimento especial e de um jeito mais alegre, inclusive com arte e terapia junto. Então, vai ter um jogo aí que eu acho que vai ser interessante. Mas está tudo explicado. Eu vou passar. E eu vou passar, só que vocês vão falar as coisas para mim, porque eu só estou mostrando para vocês, porque o aplicativo da Estrela, chama Estrela, meu aplicativo, está já bem alinhavado e o curso de astrologia já vai sair de lá de dentro. Então, vocês, por favor, se tiverem uma opinião, Sandra está legal, Sandra não está legal, vocês podem me ajudar, porque a ideia é que esse aplicativo cresça muito. Onde que eu vou lançar? Na minha lua de Capricórnio, lá no meio do céu, né? Aí eu tenho que falar disso agora, tá bom? Então, vou mandar depois para vocês, fechou? Então, beijo. Boa semana e boa alunação de Capricórnio. Até, beijo.